Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redes. Então hoje o assunto é protocolos e modelos. Estamos aqui utilizando o currículo da Cisco como material de apoio para a aula do curso de Introdução às Redes, versão 7.0. Então a ideia aqui é dar uma explanação geral sobre protocolos e modelos. Esse aqui é um módulo um pouquinho extenso até, mas eu vou dar algumas pinceladas apenas. Então você teria que, para aprofundar, fazer o estudo do material mesmo, do currículo, ou outras fontes de consulta, de tal forma que complemente ainda mais os conhecimentos. Então eu vou dar uma visão geral dessa parte de protocolos. Aqui nós podemos já observar então os tópicos principais que vão ser trabalhados nesse item de protocolos e modelos. Um deles fala sobre as regras. O que seriam as regras exatamente? Bem, as regras, para que exista a comunicação entre computadores, precisamos estabelecer regras, exatamente como a gente no dia a dia usa a nossa linguagem, nossa língua portuguesa, por exemplo. Então, para falar o português, existem regras para que a gente possa se entender. Assim, mesma coisa no inglês, no alemão, qualquer outro idioma. Então, é necessário ter algumas regras para que realmente haja comunicação. Com o computador, mesma coisa. É necessário estabelecer protocolos de comunicação entre os computadores, de fabricantes diferentes, de marcas diferentes. Isso era algo, inclusive, que não acontecia no início da computação. Cada fabricante fazia da sua forma, e quando era necessário fazer a comunicação entre computadores de fabricantes diferentes, aí os programadores tinham que ir lá desenvolver drivers para poder tentar fazer acontecer a comunicação entre os computadores. Então era muito complicado. E para resolver esse problema, então, entidades ao redor do mundo se organizaram, instituições, para estabelecer regras de comunicação, especificamente aqui falando da parte de redes. O que mais temos aqui? A questão dos protocolos. Os protocolos, a gente falou em regras, né? Então, um protocolo, esse conjunto de normas e padrões, é conhecido como protocolo de rede. Então, existe um protocolo para ser seguido. Então, quando você desenvolve uma aplicação para a rede, um programa, ele vai ser representado através de um protocolo. Então, existem vários protocolos no conjunto das redes. Para que haja comunicação nas redes de computadores, existem muitos protocolos. Cada protocolo pode ser, por exemplo, representado por um pequeno programa que foi desenvolvido para executar uma função específica. Aqui nessa aula eu vou falar de dois protocolos especificamente. O protocolo ICMP e o protocolo ARP. Existem muitos outros, mas a gente vai se ater a esses, porque daí eu vou mostrar de forma prática, usando o simulador Packet Tracer, como eles funcionam. Aí então vai ser explorado também, aqui no currículo da Cisco, a questão do conjuntos de protocolos. O que seria exatamente esse conjunto de protocolos? Se estabeleceu como padrão mundial o conjunto de protocolos chamado TCP/IP, mas no início surgiram outros conjuntos de protocolos, como o do modelo OSI, AppleTalk, Novell, mas com o tempo o mercado acabou adotando muito mais o TCP/IP, então é um conjunto de protocolos utilizado, ou muito mais, maciçamente utilizado hoje em dia. TCP/IP. O TCP, na verdade, o TCP é um protocolo, aqui embaixo está mostrando, né? E o IP é um outro protocolo, na verdade. Só que foi dado o nome TCP/IP para um conjunto de muitos protocolos utilizados na comunicação de redes. Porque esses dois são os principais protocolos utilizados na rede. Então, por isso foi dado o nome de TCP/IP. Mas o TCP, especificamente, é um protocolo e o IP é um outro protocolo. Também é abordado a questão de empresas e padrões, Como eu falei antes, instituições ao redor do mundo se organizaram para criar essas regras, esses padrões, esses padrões, esses protocolos. Entre elas, tem a I3E, IANA, ICANN, ITU, IETF,
a TIA e vários outros, mas essas são as principais instituições ao redor do mundo que contribuíram, ajudaram nessa questão de padrões. Então aqui nesse item acaba sendo aprofundado mais essa parte. Também sobre modelos de referência, né, que é falado então sobre o próprio TCP/IP, o modelo OSI, que são usados para facilitar padrões no processo de comunicação. Então o modelo OSI, na verdade, foi elaborado pela ISO, aquela ISO 9000, 9000 e tantos, né, que é uma empresa, uma instituição de padrões. Ela auxiliou também na questão do padrão de redes de computadores. Então serve como referência. Então quando a gente fala de padrões, normalmente o que é mais utilizado nos livros, nas bibliografias, o que você vai achar mais na internet, é o modelo OSI e o modelo TCP/IP. E foram elaborados no modelo de camadas. Então o modelo OSI são 7 camadas, vai da camada 1 até a camada 7. E no modelo TCP/IP são 4 camadas, da 1 a 4, onde cada protocolo tem uma função específica em uma dessas camadas. Então cada protocolo ele vai existir em uma dessas camadas. Mas como é que o ISO tem 7 camadas e o TCP/IP 4? Na verdade, o TCP/IP tem o mesmo conjunto de camadas do OSI. A única diferença é que o TCP/IP resumiu mais. Então, por exemplo, as duas camadas mais básicas, que é a camada 1 e a camada 2, no TCP/IP é apenas uma camada. Então, aquele conjunto de protocolos no modelo OSI que estaria na 1 e na 2, está apenas na 1 na TCP/IP. Então, é um modelo um pouquinho mais resumido em termos de camada. Então, para facilitar essa visualização, vou mostrar aqui para vocês o modelozinho de camadas. Aqui nós podemos ver, então, alguns protocolos que são utilizados, né? Então, esse aqui é a camada TCP/IP, são divididos em 4 camadas, como eu falei anteriormente. A camada 1 é essa aqui, camada de acesso à rede, ou também chamada de camada de enlace, camada de internet, camada de transporte e camada de aplicação. Então, aqui da camada de aplicação tem alguns exemplos de protocolos, né? DNS, FTP e assim por diante. Na camada de transporte existem os dois principais aqui, o TCP e o UDP. Na camada de internet, temos aqui o endereço IP, o ICMP. Lá embaixo, na camada de enlace, o ARP, Ethernet, WLAN e assim por diante. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar na prática, no simulador depois, vou mostrar na prática esses dois protocolos aqui. O ICMP V4, que é a versão 4, porque existem duas versões de endereço IP, né, que é o IPv4 e o IPv6, mas eu vou trabalhar com o IPv4 aqui inicialmente. E o ARP, que também é um protocolo, que eu vou estar especificando o que ele faz. Na prática a gente vai entender melhor esses dois protocolos. Mas é um conjunto de protocolos aqui que fazem com que funcione a nossa rede, a comunicação na rede. E a questão do encapsulamento de dados. O que seria encapsulamento de dados? Bem, seria o seguinte: quando o computador ele recebe dados pela rede, chega lá, por exemplo, na placa de rede, onde o cabo de rede está ligado, ele chegou lá, vai chegar em que camada do modelo TCP/IP? Vai chegar aqui, aqui na camada de acesso à rede. Ele vai chegar aqui e vão ter protocolos aqui, né, que vão desencapsular, começar a fazer o desencapsulamento dos dados, porque ele veio pela rede, ele veio com vários dados e protocolos encapsulados. Então, ele vai chegar aqui, vai fazer a primeira leitura da parte mais externa desse pacote, vamos chamar de pacote de dados, mas em cada camada dessa é dado um nome diferente para esse PDU que a gente chama, né? O PDU seria a unidade de dados do protocolo, né? Então, aqui, na verdade, é um conjunto de bits que chega, né? É um quadro que chega, é um quadro ou frame também chamado. E quando ele é desencapsulado para essa camada superior aqui, que é a camada de internet, então ele se torna o que a gente chama de pacote, um pacote de dados. E aqui, então, é possível fazer leitura, por exemplo, do endereço IP ou do protocolo ICMP. Ele estava lá dentro, não era possível ser lido aqui embaixo, nessa primeira camada.
mas aqui em cima foi possível ser lido. E com isso são tomadas algumas decisões, mas o fluxo normal, o que, que é? Ele ir para a próxima camada, vai desencapsular mais uma vez e ver a camada de transporte agora. Tem protocolos específicos para transporte e depois desencapsula mais uma vez para a camada de aplicação. E dependendo do que, por exemplo, um acesso a uma página web. Então essa página web vai ser aberta num servidor, por exemplo, aqui nesse computador, e ele vai ter que ser retornado para o computador que mandou o pacote de dados. Então o que vai acontecer? Ele vai achar a página aqui e vai fazer o processo inverso. Então vai encapsular esses dados aqui e vai para a camada de transporte, vai encapsular de novo, até virar um conjunto de bits. Esse conjunto de bits, então, vai pela rede até chegar no computador destino. Aí no computador destino vai ter essa mesma pilha de protocolos aqui. Vai ser essas mesmas camadas. Chegando lá nesse computador, ele vai fazer o processo de desencapsular novamente. Começando aqui embaixo, desencapsula, até na camada de aplicação, onde o usuário vai poder ver, por exemplo, essa página web que foi acessada lá do outro computador. Então esse é o sistema, é dessa forma que funciona o encapsulamento, né? E finalmente aqui a questão do acesso a dados. Bem, basicamente aqui vai ser falado do endereço físico e do endereço lógico. O endereço físico é um endereço, também chamado de endereço MAC, endereço que vem já gravado na placa de rede ou no dispositivo de rede do computador. É um endereço em hexadecimal e ele é único no mundo, não pode ter um outro repetido no mundo. E o endereço IP é o endereço em decimal, IPv4, né? O endereço IPv4 é em decimal, número decimal, e é um endereço tão lógico, né? Que ele é configurado ou atribuído no computador. Então vamos lá para o Packet Tracer, no simulador, para a gente já ver essa questão desses dois endereços e já fazer toda essa prática com os dois protocolos escolhidos, que é o ARP e o ICMP. Vem comigo. Ok, então vamos para a nossa aula com simulador, aula prática aqui usando o Packet Tracer. Vamos montar uma rede básica para que a gente possa fazer a demonstração daqueles dois protocolos que vimos até agora. Então a nossa rede básica vai ter um PC do lado de cá, um outro PC do lado de cá e vamos colocar um switch no meio deles aqui. Vou colocar um switch 2960 da Cisco aqui e vamos ligá-los via cabo para trançado na porta Fast Ethernet do computador, na porta Fast Ethernet do switch. Na outra porta Fast Ethernet do switch, porta 2, na porta do PC1. Muito bem. O processo de conexão está iniciando. Se eu clicar nessa opção aqui de Fast Forward Time, ele já agiliza aqui e deixa tudo verdinho com a conectividade física entre os dispositivos, tudo ok. Então, se nós formos aqui no PC0, vamos aqui na opção, na aba Desktop, na opção Command Prompt. Aqui no Command Prompt a gente pode executar comandos para verificar endereço IP e endereço MAC, ou seja, que seria o endereço lógico que eu havia comentado e o endereço físico. Então, se a gente der o comando ipconfig, já vão ter algumas informações aqui, inclusive que o endereço IPv4 ainda não está atribuído, ainda não está configurado aqui. Ó. Está sem o IPv4. E cadê o endereço físico? Bem, para aparecer o endereço físico, aí temos que dar o comando ipconfig/all. Aí vai aparecer mais informações. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, vai aparecer mais informações. Entre eles aqui, ó.
physical address. Aqui o endereço físico. Então o endereço físico dessa máquina é D40B. Final D40B. E o endereço lógico, a gente já viu que está zerado. Se a gente vier mais para baixo, dá para ver aqui, nesse mesmo comando, com mais detalhes, que o endereço IP V4 ainda também não está atribuído. Então o endereço físico ele já vem gravado de fábrica, na placa de rede, e o endereço lógico não, a gente tem que atribuir posteriormente. Então vamos colocar o endereço IP no PC 0 e no PC 1 aqui, então, para que a gente possa fazer o teste com os protocolos que nós queremos, senão não vai funcionar. Então, lá no PC 0, na opção IP Configuration, e aqui vamos colocar 192.168.10.1. O endereço IPv4 ele é dividido em 4 partes. É um endereço em decimal. Em outra aula, mais para frente, a gente vai estudar bastante o funcionamento do endereço IP. Por enquanto, vamos colocar o endereço IP que vai identificar esse computador. Dando um Tab, vai aparecer automaticamente a máscara de subrede, que também vamos estudar para que serve exatamente. Mas, basicamente, é para identificar em que rede, de que rede faz parte esse endereço IP. E vamos no PC1, na aba Desktop, IP Configuration, e vamos colocar um outro endereço IP. 192.168.10.2. Vamos mudar só o final. Mudar só o final porque ele não pode ser totalmente diferente. Uma parte do endereço IP tem que ser igual, para especificar que faz parte da mesma rede. Então esse aqui é o 2 e o outro PC é 1. Muito bem. Temos então os dois PCs, cada um com seu IP configurado. Vamos verificar se está correto. Vamos lá no Command Prompt e vamos executar o ipconfig novamente para verificar se atribuiu. Aqui, ó, IPv4 192.168.10.1. Então, e a máscara foi colocada padrão lá. E no PC1, vamos fazer a mesma coisa. Vamos dar o mesmo comando aqui. ipconfig. E aparece aqui o IPv4 como 192.168.10.2. Ok, estão configurados. Eu vou fazer o processo passo a passo para que a gente possa visualizar o protocolo, mas antes disso eu vou fazer o processo mais rápido para vocês saberem o fim disso aqui, né? Que a gente quer testar basicamente a conectividade entre esse PC e esse outro PC, através do switch. O switch não tem endereço IP. Esse switch aqui ele vai trabalhar só na camada 2, então não tem endereço IP. Dependendo do switch, a gente pode configurar o endereço IP, colocar também para gerenciá-lo, né? Ou para trabalhar com redes virtuais, mas não é o caso aqui agora. Então ele vai estar fazendo apenas o papel de conexão entre os dois PCs aqui, fazendo essa ponte aqui, né? Então, nós vamos aqui no PC0 e vamos dar um comando ping até no PC1, né, com o objetivo de verificar a conectividade. Coloquei aqui no bloco de notas, só para a gente primeiro ter um conceitozinho sobre 3 palavras, que é unicast, multicast e broadcast. Bem, a gente vai dar um ping, né, vamos dar um comando, acionar um comando que vai até nesse computador e que vai dar uma resposta para esse. Esse que é o objetivo, para saber se existe conectividade. Então nós vamos emitir um comando unicast, ou seja, de um computador para um computador, um outro computador, certo? Agora, quando eu aciono, por exemplo, um pacote de um computador para vários, aí eu chamo isso de multicast. Então, dependendo do protocolo que eu vou estar utilizando, eu vou estar fazendo multicast. Ou broadcast, quando eu mando de um computador para todos os computadores daquela rede.
Se tivesse 10 computadores ligados aqui no switch, iria mandar para todos daquela rede. Seria um processo de broadcast. Dependendo do protocolo, é esse processo que é acionado. Né? E o multicast é de um para vários, mas não todos. Né? Seria, tenho 10 computadores ligados, vou mandar desse para 3. Né? E o unicast é de um para um. Então, esse especificamente para esse. Então, esse ping aqui é um unicast, porque vai ser mandado de um computador, origem, diretamente para um computador destino, passando aqui pelo switch, certo? E o comando que nós vamos dar, então, é o ping. Só que o protocolo que é utilizado é o ICMP, que é o chamado Internet Control Message Protocol. Então, protocolo de controle de mensagem, né? Para verificar se tem conectividade. Ele vai retornar com sucesso ou sem sucesso. Essa é a ideia. Né? Então, ele permite o transporte de mensagens de controle e teste entre dispositivos. Então, é um amiguinho do administrador de redes, né? O ping é muito importante porque eu posso fazer esse teste de conectividade N vezes na minha empresa. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, então. Nós vamos aqui no PC 0, no Command Prompt, e aqui nós vamos dar o comando ping para onde? Para 192.168.10.2. Ou seja, o destino vai ser o PC1 aqui, né? Que é o 192.168.10.2. Vamos dar um Enter. Ó, ele tenta 4 vezes. Ó, ele tenta 4 vezes. E aqui, o que é mais importante aqui a gente verificar? Ó, pacotes enviados, 4. Recebidos de volta, ou seja, teve o retorno, o reply lá do PC1, 4. E pacotes perdidos, então, 0. Então, 0% perdido. Então, foi um sucesso. Né? Houve o retorno aqui do ping. Funcionou. É isso que a gente vai fazer passo a passo. Aqui foi rapidinho, né? Executou o protocolo de forma bem rápida. Mas agora nós vamos usar um recurso do Packet Tracer, que é essa opção aqui de Simulation. Né? Nós estamos em tempo real, real time. Simulation permite eu trabalhar passo a passo, esse envio e recebimento passo a passo, e verificar vários protocolos que são utilizados. Olha só a lista de protocolos aqui. Ó. Porém, nós vamos utilizar só 2. Nosso objetivo é ver passo a passo o processo desses protocolos do ARP e do ICMP. Agora eu vou fazer o processo de reiniciar o switch, só para que a gente possa fazer o passo a passo depois, senão, como a gente já fez o ping anteriormente, não vou conseguir fazer passo a passo desde o zero, né? Então, eu vou aqui no switch, vou dar um reload, yes, para zerar esse switch. Os endereços IP atribuídos nos PCs não serão perdidos, só as informações que porventura tivesse configurado no switch. Pode ver que ficou vermelho, já ficou verde de novo, então vai ter a conectividade física novamente. E dessa forma a gente consegue fazer o processo do zero, passo a passo, usando o Simulation do Packet Tracer. Então tá, pessoal, vamos lá iniciar então o nosso ping, mas dessa vez usando a opção Simulation aqui embaixo. Na opção Simulation, aqui nós vamos observar a lista de eventos que vai acontecendo a partir do momento que a gente acionar o comando ping aqui embaixo. Então vamos lá no PC, comando prompt, e aqui então vamos dar o nosso ping 192.168.10.2 do PC 0 para o PC 1 e vamos dar um Enter. Notem que
ele ficou parado aqui, né? Ó, ele não está continuando, tá? Começou o ping, mas não continuou. Justamente porque a gente está na opção de simulation, ou seja, é o passo a passo. Notem que apareceu umas pacotinhos de dados aqui, ó, que eles estão prontos para ser enviados. Então, como a gente está vendo passo a passo, ele parou nesse processo aqui, ó. Ele disparou 2 protocolos. Protocolo ICMP, que é provocado pelo comando ping, acionado pelo comando ping, mas também apareceu o protocolo ARP aqui. O que seria o protocolo ARP? Bem, o protocolo ARP, voltando ao bloco de notas aqui, então o nome do protocolo ARP, o nome do programa também é ARP, né? Ele significa Address Resolution Protocol, protocolo de resolução de endereço. Ou seja, basicamente ele trabalha com endereço físico e endereço lógico. Então, faz a conversão de IP para MAC, da camada de rede, que é o endereço IP, e da camada de enlace, que pega o endereço físico ali, o endereço MAC. Ele ocorre via broadcast. Broadcast é quando é enviado de um PC para todos os PCs daquela rede. E retorna um unicast. Então, o retorno dessa tentativa de comunicação é voltando direto para o computador que era a origem, retornando com o endereço MAC daquele outro PC. Então, tanto o ARP quanto o ICMP, eles têm esse processo de echo request e echo reply. Né? Request é que você faz o pedido, né? Você requisita uma resposta, quando vai do PC 0 para o PC 1. O reply é a resposta do PC 1 para o PC 0. Então o que aconteceu aqui? Ele acionou, além do ICMP, automaticamente o ARP também. Por quê? A comunicação numa rede local é feita pelo endereço físico, endereço MAC. Então é necessário que esse PC aqui saiba qual é o endereço físico do PC1, do IPC destino. Se ele não souber, foi dado o ping, ele não sabe qual é o endereço destino. Então ele vai ter que acionar o ARP para fazer essa busca e conseguir esse endereço físico do PC1. E aí sim ele vai conseguir efetivar o ping através do ICMP. Mas a gente pode clicar aqui em cima do ICMP, ele vai abrir aqui para nós o quê? Ele vai abrir aqui justamente aquele modelo de camadas, ó, o modelo de camadas OSI ou TCP/IP, no caso do OSI aqui, porque tem 7 camadas, né? Então ele mostra o que está acontecendo nas camadas. Esse aqui seria a camada de entrada, esse aqui é a saída. Então aqui não está mostrando nada, por quê? Porque ele está enviando, está tentando enviar pacotes de dados. Então por isso que está só nessa camada de saídas aqui, né? Só nessa camada de saída, e trabalha aqui na camada 3, porque as outras camadas não estão sendo utilizadas agora. Então, o que está sendo utilizado é a camada 3, que é justamente onde está o endereço IP. Então, notem que o endereço, aqui ele já mostra, né? Que o endereço IP source, ou seja, origem, esse aqui é o endereço IP origem, do nosso PC 0 ali, né? O 92.168.10.1. Isso aqui é o destino, o 92.168.10.2. Isso aqui trabalhando com o protocolo ICMP, é isso que ele está fazendo. Ó, ICMP Message. E aqui ele dá algumas explicações, né? Então, começou o processo ping aqui, de request, ou seja, ele vai fazer uma requisição. Ele cria então um echo request do ICMP, e continua o processo para baixo. Então, o sentido que está ocorrendo aqui da camada saída, né, é esse aqui, né, dá para baixo. Então, ele está indo para baixo para o cabo de rede, por exemplo, para transmitir para o outro PC através do switch. Vai passar pelo switch. Então, o endereço IP fonte não está especificado, ou seja, ainda não está especificado, né? Então, o que ele faz? Ele atribui, né, esse endereço IP como sendo o endereço IP
fonte, né? Já está colocado aqui então. Ele identifica também que faz parte da mesma rede. Ele faz um cálculo, na verdade, aqui, entre o endereço IP e a máscara, para isso que existe a máscara, que é uma aula mais para frente ainda, né, que nós vamos ver, mas com isso ele identifica que está na mesma rede. E então ele vai para o próximo salto, que é do destino. Próximo salto, para chegar nesse destino, vai ser aonde? Vamos aqui, next ler, ó. Ele vai fazer o que mais? Vai fazer um unicast, então. Vai fazer um unicast, porque esse ping é um unicast, é de um computador para o outro. E vai procurar o endereço destino, o endereço MAC destino, na tabela ARP. Então, dentro do PC aqui, automaticamente é criado uma tabela, onde um arquivo também, né, onde vai ter gravado ali o endereço dos seus vizinhos, endereços físicos e lógicos dos seus vizinhos. Ele vai consultar essa tabela para poder mandar. Ele vai verificar que não tem esse destino ali, não existe esse destino. Então o que ele vai fazer? Aí ele vai tentar mandar um ARP aqui, ó, automaticamente acionado o ARP. Então, como não se tem um endereço destino, ele vai acionar o ARP. Por isso que, além do ICMP, é acionado também esse protocolo ARP. E manda um request para o buffer do... Ele bufferiza esse pacote e manda um request. Muito bem, desse protocolo já vimos o início dele, CMP. Então aqui o ARP que foi acionado. Vamos entrar aqui no ARP para ver o que está acontecendo no ARP. Ó. Aqui então também a camada de saída ainda também. O processo continua de cima para baixo. Aqui ele vai sair na placa de rede, né? Mas ele mostra aqui então, ó, o processo do ARP. Ele identificou o endereço físico aqui desse computador origem, esse endereço físico. Notem que esse endereço físico é diferente daquele do início lá, né? A gente verificou, deu ipconfig/all e verificamos qual era o endereço físico desse computador. Se vocês lembrarem bem, ele é outro número. Mas é porque deu um problema aqui no simulador, travou aqui, eu tive que entrar de novo. No que eu entrei de novo e fiz a topologia novamente, aí ele tem um outro endereço físico, só por isso, senão seria o mesmo, né? Então é 29EB. Até vou marcar aqui no bloco de notas esse endereço físico do PC e o endereço lógico também para a gente ter e poder consultar aqui, né? Então PC0 o que é? 192.168.10.1 e o endereço físico, eu vou botar só o finalzinho, 29EB. EB maiúsculo aqui, né? 29EB. E o PC0, aliás, o PC1, o endereço IP a gente configurou antes, 92.168.10.2. E qual é o endereço físico? O endereço MAC? Vamos ver depois. Depois a gente verifica e registra aqui no nosso bloco de notas. Então, o ARP vai fazer um broadcast, ó, então desse endereço origem, endereço físico origem, para qual? Não sabe ainda. Então o ARP vai fazer um broadcast. Broadcast é tudo F, porque ele está em hexadecimal. Em hexadecimal, quando você preenche o máximo, é tudo F. É como se fosse em decimal, tudo 9999, né? É o último endereço. Então, ele sabe que o endereço origem IP é esse aqui e o destino é esse aqui. Só não sabe o MAC. Ele vai ter que ir lá no PC, no outro PC, conseguir o endereço físico, e o endereço lógico já tem aqui no caso, que é o destino 2, né? E trazer aqui para esse PC0. E vai ficar aqui na tabela ARP desse PC. Né? Então, isso que vai acontecer. Então, aí o dispositivo vai fazer um encapsulamento. Então, agora vai fazer um encapsulamento do PDU lá, né? Que vai colocar para poder transmitir pela rede. Nesse quadro aqui, Ethernet. Né? E vai, Fast Ethernet sends out the frame. Então, pela Fast Ethernet 0 ali, vai enviar então, envia o quadro. Muito bem, e aqui finalizou esse segundo passo. Então, vimos os ICMP fazendo a tentativa
não obtendo inicialmente sucesso, porque não sabia o endereço físico destino, o ARP foi acionado. Então vamos agora mais um passo aqui. Mais um passo, o pacotinho foi para o switch. Note aqui então, ó, do PC0 para o switch. O que aconteceu aqui? Vamos abrir nossa pilha do modelo OSI. Então veio do dispositivo, estamos no dispositivo switch 0, veio do PC 0 e o destino foi um broadcast. Olha só. Então essa aqui é a camada, é a entrada, né? É a entrada. Então chegou no switch aqui, ó. Tá fazendo isso aqui. E a saída vai ser aqui. Vai sair do switch para o PC 1 depois, né? Para o PC destino. Certo? Então aqui está trabalhando, ele entrou por aqui então, pela Fast Ethernet 01, né? O quadro entrou por aqui. O que mais? Fez toda a verificação aqui, onde ele sabe qual é o endereço origem, o destino, veio tudo empacotado, porque foi desencapsulado, né? Dessa camada para essa camada houve um desencapsulamento, né? Então conseguiu-se visualizar o endereço MAC, origem, e o destino não se sabe, tudo F. Então é acionado, então continua com o processo de broadcast e vai ter a saída então aqui. Na verdade isso aqui se repete, porque simplesmente ele vai encaminhar para todos os dispositivos que estiver ligado no switch. Não está indo diretamente para o PC1 aqui. Ele está mandando para todos. Se tivesse 10 computadores aqui ligados, ia mandar para todos, porque ele não sabe o destino. Muito bem, vamos andar mais um pouquinho então. E agora o pacotinho está sendo mandado então para o PC1, ou seja, via broadcast para todos os PCs que estivessem ligados ao switch. Ó, switch 0 para PC1. Vamos lá ver o que aconteceu. Ó, no PC1 aqui, ó, né, o dispositivo é o PC1. A fonte é o PC0. O switch está ali no meio, né? É um broadcast que veio do PC0. E aqui, mesma coisa. O processo é esse. Está entrando pela porta Fast Ethernet, aqui 0, entrando aqui, e depois vai ter uma saída aqui, de volta pela mesma Fast Ethernet, para voltar para o switch. E nesse momento, então, entrando pela Fast Ethernet, ele recebe com o IP origem e destino, e aqui, ó, qual é o MAC origem? 29EB. Né? Lembra no bloco de notas aqui que nós marcamos, né? Qual é o endereço físico? Ó, 29EB. É o endereço físico do origem, né? Ainda está no processo de broadcast. E na saída, ele vai mandar o quê? Vai mandar para o 29EB, que é o destino, agora vai ser o destino, era a origem agora, que é o destino. Então vai mandar para o 29EB, que é o endereço físico lá, que era o origem, agora ele é o destino, porque está fazendo o trabalho inverso, né? Está dando o reply. Então vai mandar para ele, vai mandar o quê? Vai mandar a partir desse aqui, ó. Esse aqui é o endereço MAC dessa máquina, então, 858A. Então descobrimos o endereço físico. Vamos colocar aqui e registrar o nosso bloco de notas. O endereço físico, só o finalzinho, né? 858A. Do nosso PC1 aqui. E agora, a origem, o source aqui, é o 92.168.10.2 e o destino 92.168.10.1. Então, agora vai ser mandado de volta o processo de reply, né? Tá aqui o pacotinho e vamos andar mais um pouquinho, o pacote voltando, olha lá. O pacote está voltando, vamos ver o que aconteceu aqui então. PC1 para switch. Clicar aqui.
Ó, chegou no switch, por onde que chega? Chega por aqui, né? Chega aqui e vai sair por aqui. O que chegou lá? Chegou pela porta 02, chegou o endereço origem como sendo o 92.168.10.2 e o destino agora é o 92.168.10.1. Qual é o endereço MAC origem? É aquele 85.8A e o destino 29EB. Vamos conferir aqui no nosso bloco de notas se está correto. Ó, o PC0, que agora é o destino, é o 29EB. Pode ver aqui. Ó. Então, 29EB. E o origem, 85.8A. Certo, pessoal? Então agora ele vai enviar esse reply do ARP, vai continuar encaminhando então via porta Fast Ethernet 01, que é essa portinha aqui do switch, para o PC0. Então vamos lá, andar mais um pouquinho esse pacote então. Ó, ele está indo, está chegando no PC0. Então chegou ali, ó, o ARP, ele já acionou o ICMP novamente, aqui estão vendo? Ó? Mas vamos aqui no ARP. O ARP, então chegou por aqui, né? Chegou por aqui e iria sair alguma coisa aqui. Pode ver que não tem saída nenhuma, porque aqui finaliza o processo ARP, ou seja, ele consegue com sucesso trazer o endereço físico daquela máquina destino anterior. Então chegou por aqui e o que acontece? Com os endereços corretos, ele pega e atribui. Deixa eu ver onde é que ele diz aqui, ó. Ó, ele recebe então o endereço físico, né? Via broadcast foi e voltou via unicast. E aqui olha só o que ele faz, ó. O processo ARP atualiza a tabela ARP. Ele atualizou a tabela ARP, ó, ali no PC, com a informação recebida. Então esse PC aqui agora, ele tem gravado ali então, na tabela ARP dele, o endereço destino que é o PC1. E claro, o PC1 também, ele também tem uma tabela ARP ali, onde ele grava o endereço desse outro PC, já que ele recebeu a informação, ele já vai ter também a tabela ARP atualizada ali, certo? Então aqui finaliza o processo ARP e agora ele vai continuar o processo do ICMP, o nosso ping. Ó, o ping aqui, então ele não recebeu nada aqui, porque ele não chegou nem a sair ainda, o ping, né? Ele simplesmente acionou o ARP, então aqui não está entrando nada ainda, só vai continuar a saída, que ele começou antes, não finalizou. Então ele vai mandar para quem? Ele vai mandar para o 85.8A, que é o destino. Agora ele sabe qual é o destino, certo? E vai mandar pela Fastnet 0. Vamos ver a continuação então do processo. Ó, tá mandando o pacotinho de dados, agora é o ping mesmo, ó. PC0 para o switch. Entrou por aqui no switch com as informações necessárias e o switch simplesmente encaminhou. Tem o endereço destino, o endereço físico aqui destino, né? A comunicação numa rede local é feita pelo endereço físico, endereço MAC, então ele precisa ter o endereço MAC e é enviado. Mais um passo, vamos lá para o PC1, finalmente chegou lá. Recebendo o PC1, recebendo aqui, recebeu aqui o pacote ICMP e vai dar uma resposta. Vai dar uma resposta com os endereços corretos ali. Vamos ver se ele tem mais alguma informação interessante. Então notem aqui que o processo é recebido da mensagem echo request. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai dar um echo reply, que é a resposta para o ping.
né? Vai dar a resposta para o ping. E vai finalmente enviar. Vamos lá, mais um passo. Estando encapsulado, ele manda pela rede para o switch. Chega lá no switch. Por aqui, desencapsula até na camada 2. Vai fazer o encaminhamento. Encapsulando novamente. E finalmente, vamos ao último passo, que é chegar no destino. Chegar no destino, ó. Chegou no destino, por aqui, ó. Chegou por aqui e não vai ter mais saída nenhuma aqui, porque finaliza esse processo do ICMP, do ping, né? Então chega por aqui e finaliza o processo. Vamos ver o nosso ping ali, como é que tá? Aqui no tempo real. Ó, aqui o processo todo feito, ó. Ele deu o ping, 4 pacotes e sucesso, funcionou. E assim funciona esses nossos 2 protocolos, né, que nós vimos no exemplo de hoje, que é o protocolo ICMP, através do comando ping, e o ARP, tão necessário para a comunicação local, que podemos utilizar também o comando ARP, até se a gente vier no PC. Vamos aqui no PC, no Command Prompt, e aqui a gente pode executar o comando ARP-A, por exemplo. Ó, ele mostra como é que está a tabela ARP no PC. Então ele mostra aqui, ó, que ele tem o endereço 192.168.10.2, cujo endereço físico é esse aqui, ó, 85.8a. Então, quando for enviar uma mensagem para lá, ele já tem o destino. Então ele está atualizado, né? E o PC1, será que está com ARP atualizado? Já que foi feito todo o processo? Vamos lá ver. ARP-A aqui no PC1. Ó, note aqui que ele também tem o destino. Ó. Ali, ó. 92.168.10.1. Então, desse PC0 ele tem o endereço físico 29EB. Então ele tem essas informações para as próximas comunicações não precisar acionar o ARP. Ele já vai ter na memória aqui, na tabela ARP, essas informações. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço.